E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Matheus Sontak, criador do canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 7 passos para você atingir o seu primeiro R$ 1.000.000 em apenas 10 anos. Ah, Matheus, mas por que R$ 1.000.000 ou por que 7 passos para atingir R$ 1.000.000? Foi o que o meu eu lá de trás fez para se programar um pouco melhor e ter 1 milhão em 10 anos. Então eu separei basicamente 7 tópicos que eu havia lido, havia estudado um pouco sobre e comecei a seguir eles. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco mais sobre como seguir eles, como fazer e quais são esses tópicos. E com eles você pode atingir inúmeros outros objetivos, não precisa ser só apenas R$ 1 milhão, pode ser 500 mil, pode ser 100 mil, pode ser 10 mil, pode ser 10 milhões, pode ser 100 milhões, você define o quanto você quer, você segue esses tópicos e vai cada vez melhorando mais, seguindo o caminho de pouquinho em pouquinho, numa pequena escadinha, mas você vai atingindo seus objetivos conforme o tempo vai passando. Em primeiro lugar, a gente precisa estabelecer metas. Você estabelecer metas é algo muito importante. Isso te dá uma visão de longo prazo, isso te dá uma perspectiva muito maior do que está acontecendo e de onde você vai chegar e como você vai chegar até lá. Então você precisa traçar esse plano. Quando você traça esse plano, preciso chegar até lá, você colocou a sua meta, você se direcionou, agora sim, você está pronto para começar a dar os primeiros passos. E assim que você der esses primeiros passos, cara, vai ter altos e baixos, vai ter dias bons, vai ter dias ruins, dias felizes, dias tristes, vai acontecer inúmeras coisas. Por exemplo, se tua meta você colocou lá 10 anos, igual eu coloquei, cara, muita coisa acontece em 10 anos, ou são 10 anos. Então, vai ter altos, vai ter baixos, vai ter crises, vai ter problemas, vai ter, talvez você troque de emprego, inúmeras coisas podem acontecer no meio do caminho. Então você ter aquele objetivo de longo prazo é como se fosse um visor, que mesmo que você vá para um lado, vá para o outro lado, você está enxergando aquilo, você está enxergando a sua meta lá na frente. Isso te impede de desistir muitas vezes. E seguindo essa linha, nós vamos para o segundo tópico, que é criar um orçamento. Cara, você vai precisar criar um orçamento. Se você não sabe o que está acontecendo nas suas finanças, você está com um grande problema em casa. Pô, você tem que criar seu orçamento. Você vai lá, vai pegar uma folha de caderno, vai pegar o caderno que tem aí perto, qualquer folha, um lápis, uma caneta, tanto faz, e você vai anotar os seus ganhos de um lado e os seus gastos do outro lado. Porque assim você vai ter uma visão total do que está acontecendo na sua saúde financeira. E uma coisa muito curiosa é que no começo você vai anotar seus ganhos, você vai anotar seus gastos e você vai ver, por exemplo, eu ganho X e gasto bem menos do que X. Mas como assim eu ganho X, gasto menos do que X e não tenho dinheiro no final do mês? Para onde foi esse dinheiro? O que aconteceu com esse dinheiro? É aí que você começa a perceber os pequenos gastos que a gente não contabiliza na nossa rotina, no nosso orçamento. E nesse orçamento nós teremos que contabilizar. Não precisa contabilizar todos os meses, mas você ter uma noção total no primeiro mês é muito importante. Por quê? Às vezes você está gastando 30%, 40% do seu salário, não digo besteira, mas em pequenas coisas, em gastos não recorrentes. E isso acaba te tirando muito do jogo. Acaba turvando a sua visão sobre o que você está fazendo com o seu próprio dinheiro. Então, você tem que fazer o seu orçamento. Colocou os ganhos, colocou os gastos, analisou tudo, você vai ter uma visão geral e aí sim, você faz algumas movimentações conforme for necessário. Porque nem todos os gastos, a não ser que você gaste tudo só para sua sobrevivência, nem todos os gastos vão ser gastos realmente necessários. Então você vai precisar fazer uma pequena alteração ali, você vai olhar o que dá para alterar, o que não dá para alterar. Você não vai se privar de tudo, porque se privar de tudo, você não vai viver. Daí se você não viver, cara, para que você está querendo fazer isso? Para que você está querendo guardar 1 milhão se for para você não viver? Você já não gasta nada, então não adianta nada, não vai mudar nada na sua vida. Então, você vai lá, faz um planejamento e começa a se organizar. Geralmente, o que as pessoas gostam de fazer é, na hora do orçamento, você fazer um gráfico e colocar quantos por cento você pode gastar em cada coisa. O gráfico mais comum, eu vou deixar ele aqui na tela, é 50% você colocar em gastos fixos, 30% você coloca em hobbies e lazer e inúmeras coisas que você deseja fazer, e 20% é o que você vai guardar. No início, talvez você não consiga guardar tudo isso, mas você ter essa noção, você ter algo para se basear, você ter por onde seguir e por onde olhar e entender o que está acontecendo é muito importante. Agora a gente vai para o terceiro passo, que é economize consistentemente. O que é economizar consistentemente, Matheus? Bom, economizar consistentemente é basicamente você olhar o que você pode cortar. Como você já fez seu orçamento, você já tem uma noção do que você está gastando, você sabe no que você pode cortar. Por exemplo, comer lanche fora é muito bom, mas comer lanche fora toda semana começa a ficar um pouco pesado se você não recebe uma renda tão grande. Então seria algo que no momento seria interessante de cortar. Ou, por exemplo, eu gosto de assistir Netflix. Cara, tem a Amazon Prime que custa bem menos. Netflix custa 55, a Amazon custa 15. Então tem como você trocar uma coisa por outra, economizar um pouco aqui, um pouco ali. E isso vai ser pouco dinheiro. Pô, vai economizar R$ 50, vai economizar R$ 100,
mas já é um começo. O importante é você começar e seguir consistentemente com isso. Então, você vai cada vez economizando mais, obviamente, sem prejudicar a sua qualidade de vida, o seu conforto, mas vai economizando para você ter uma possibilidade de ter um patrimônio maior. E lá na frente, com certeza, você vai ser recompensado por isso, recebendo muito mais do que você tem agora e muito mais do que você recebe agora. E agora chegou no meu tópico favorito, que é investimento. Sobrou aquele dinheiro, você fez tudo certinho, fez seu orçamento, tá economizando, sobrou aquele dinheiro, o que é que você vai fazer? O interessante é você começar a comprar ativos, mas o que são ativos? Ativos são tudo aquilo que vai colocar dinheiro no seu bolso, tudo aquilo que você vai comprar e vai ter um retorno, vai trazer um dinheiro de volta para você. Por exemplo, vou comprar uma ação, a ação vai ter um retorno, vai pagar um dividendo lá na frente, então você vai receber. Vou comprar um fundo imobiliário, o fundo imobiliário vai pagar um dividendo pela cota todo mês, então você começa a receber de volta. Vai comprar renda fixa do governo, vai te pagar um rendimento também. Então isso é muito interessante, você pegar e se planejar dessa forma. E caso você não saiba nada sobre esse universo de investimentos, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, se inscreve aqui embaixo no canal e acompanhe, porque eu vou fazer inúmeros vídeos tentando te explicar de uma forma um pouco mais simples e um pouco mais prática como isso funciona e, cara, como isso pode trazer um retorno impressionante para você. Um retorno realmente maravilhoso e que possa trazer uma maior qualidade de vida para você e para sua família. E agora nós vamos para o quinto tópico, que é aumente a sua renda. Bom, agora você já está investindo, você já está poupando dinheiro, o que é que falta? Você vai ver que você vai querer aumentar a sua renda. No início, aquele pequeno morrinho, mas aquele morrinho se transformando numa montanha de dinheiro. Cara, você vai querer ganhar mais dinheiro, você vai querer fazer mais coisas para ver cada vez aumentar. Se aumentar o suficiente, lá na frente, esse próprio dinheiro vai trabalhar para você e vai te permitir se aposentar, aquelas férias prolongadas, não ter que obedecer a nenhum chefe, poder fazer as coisas do seu jeito, ao seu modo, na hora que você quiser. Então, com esse passo, você vai atrás de aumentar a sua renda. Aproveita uma parte do dinheiro que você poupou e vai fazer algum curso, tentar estudar algo novo, vai tentar fazer algum trabalho extra, vai tentar alguma promoção de serviço. Óbvio, no início não vai te dar um retorno muito gigante, vai te dar um pequeno retorno, mas existem inúmeras coisas que você pode fazer que vão ter aquele retorno, vão ter aquele aumento de capital vindo todo mês, consistentemente. Você precisa ter paciência e começar a fazer as coisas passo a passo, de pouquinho em pouquinho, lá na frente você vai ver um grande resultado. Número 6, evite despesas desnecessárias. Cara, cartão de crédito, empréstimo, financiamento, se não for extremamente necessário, não usa. Por quê? Por exemplo, eu uso no Nubank, juros rotativos estava em 14% ao mês. Então, se você esquece, se você por um acaso deixou a fatura vencer, cara, 14% de juros. E daí deixou vencer de novo, cara, isso aumenta e muito a tua dívida. Ou o que eu vejo também é muitos jovens que pensam assim, não, agora estou trabalhando, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro. Cara, não é que você não pode ter casa, não pode ter carro. Você pode ter. Eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro. Você pode ter. Só que o que acontece é que você tem que se planejar para isso. Por quê? Porque às vezes você faz essa conta, você faz essa dívida num momento desnecessário. A pessoa pega num momento onde a taxa de juros está nas alturas. Vai lá, financia um imóvel. Então, ao invés de você pagar um imóvel, você vai estar pagando 4, 5 imóveis. Mas Matheus, sempre é assim, todo mundo sempre pagou inúmeros imóveis. Não, cara. Se você se planejar, você esperar um momento onde a taxa de juros baixa, você consegue comprar um imóvel por menos de 2 vezes o preço dele, financiando. Só que você tem que esperar um momento correto de fazer isso. Ou, na hora de comprar um carro, cara, espera, tenta comprar à vista, porque se você compra à vista, você tem aquele desconto, você consegue negociar um preço melhor. Então, a não ser que você precise muito, precise agora, precise para trabalhar, ou seja lá o que for, tente fazer dessa forma, tente fazer um pouco mais planejado. Por quê? Do que adianta você ter um carro ótimo agora e lá na frente você não conseguir nem se bancar. Se chegar numa fase mais velha da vida e você não ter como se bancar, você não ter como se autossustentar. Então é melhor você deixar esses pequenos prazeres momentâneos para trás agora e aproveitar um pouco mais lá na frente. Não é que você não vai aproveitar nada, mas dessas formas, você não comprometer o seu patrimônio num gasto desnecessário. E, em último lugar, acompanhe o seu processo. Você tem que acompanhar o seu processo, você tem que ver o que está acontecendo, porque isso vai motivar você a cada vez seguir mais no que você quer. Por exemplo, você vai ver no início assim, guardei 100 esse mês, guardei 100 no próximo mês, 100 no outro mês, só 300. Mas, cara, aquilo vai, depois de um ano, você vê que aumentou e muito a sua capacidade de guardar. Daí você olha, daqui a um tempo você tem 5 mil. Esses 5 mil estão te gerando 40 reais por mês. Você tem 40 reais entrando todo mês de forma passiva. Você não está trabalhando para fazer aquele dinheiro está vindo a partir do dinheiro que você já tem guardado. Ou seja, aí é que você começa a entender o jogo e daí você vê que quanto mais você conseguir guardar, maior for o volume que você tem guardado,
maior é o valor que vai vir para você. Ou seja, você começa a enxergar que vai ter um momento em que você investiu e guardou tanto que esse valor que você investiu rendeu muito e ainda tem a capacidade de te sustentar e continuar investindo dinheiro. E daí sim, é isso que as pessoas chamam de liberdade financeira. É o momento em que o dinheiro que você tem investido consegue te sustentar, consegue promover a vida no mesmo padrão para você. O que geralmente quem se aposenta pelo INSS, quem espera com que o governo faça por si, não consegue. Por isso é muito melhor seguir dessa forma, você ter esse planejamento, você se preparar, porque lá no futuro você vai precisar, lá no futuro você vai olhar para trás e pensar assim, nossa, foi ótimo eu ter começado lá atrás. Por exemplo, um exercício que eu gosto de fazer muito é pensar hoje. Eu, Matheus, tenho 23 anos e eu olho para 5 anos atrás. Eu tinha 18. Se eu, com 18 anos, tivesse começado a investir, tivesse começado a me preparar para o futuro, talvez hoje eu já não precisasse mais me esforçar tanto para atingir grandes resultados. Ou seja, hoje eu gasto provavelmente 200, 300% a mais de força para fazer o resultado que eu teria se eu tivesse começado lá atrás. Então isso é muito interessante. Você se coloca num lugar, você está em casa e começa a pensar no passado. Se você tivesse começado lá atrás, aonde você já estaria agora? E daí você pensa lá na frente. O que o seu eu do futuro gostaria que você estivesse começando agora. Porque você está preparando isso para ele. Você vai estar preparando isso para quando você for mais velho, para quando você estiver lá na frente, você pensar, nossa, foi ótimo eu ter começado lá atrás, foi ótimo eu ter pensado, eu ter planejado isso, eu ter me preparado para esses momentos. Porque daí sim, você vai conseguir cuidar da sua família, você vai cuidar de você mesmo, cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido. Vai tornar a vida muito mais fácil para você. E obviamente, você tem que se lembrar que durante todo esse processo vai ser algo muito difícil, vai demandar esforço, vai demandar estudo, vai demandar inúmeras coisas, alguns sacrifícios durante o caminho, mas vai valer muito a pena. Você vai enxergar que isso vai ser algo que vai mudar a sua forma de pensar realmente, criando assim uma nova mentalidade, um novo propósito para você. E bom, se você quiser mais dicas sobre como se organizar financeiramente, no que investir, ou quiser mais dicas sobre investimento mesmo, aprender o que é bolsa de valores, o que são ações, fundos imobiliários, fundos multimercado, renda fixa, se inscreve aqui embaixo, segue no canal, dá o joinha, comenta, compartilha, curte, manda para algum amigo e te espero no próximo vídeo. Valeu!